Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em tempo quaresmal, sendo cristãos autênticos, precisamos revisitar-nos na intimidade da alma, identificando as possíveis lacunas que ainda impedem a totalidade de sermos um homem de bem. A partir deste pensamento da benfeitora Glorinha, eu proponho que reflitamos sobre o tema de hoje, cujo título é O Homem Bom é sempre um homem de bem. Claro está que para elaborarmos esta reflexão, precisamos consultar uma base doutrinária e elegemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, intitulado O Homem de Bem. Como também a questão 918 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec arguiu aos venerandos colaboradores por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual. De igual modo, consultamos ainda a obra mediúnica Religião dos Espíritos, no capítulo 49, intitulado O Homem Bom, e que faz exatamente uma reflexão sobre essa questão 918 de O Livro dos Espíritos, que eu acabei de citar. Consultamos também o capítulo 15 da obra Bezerra, Chico e Você, intitulado Reencontro. E, por fim, o capítulo 7 da obra Fonte Viva, intitulado Pelos Frutos. Compilando esse material, refletindo sobre ele, nós compusemos, então, esta reflexão: o homem de bem é sempre um homem bom. Mas nós devemos iniciar recordando o que disse Jesus acerca das características que deve ter um homem de bem. Recordemos que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, nosso amado Mestre nos ensinou dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa é uma trilogia desafiadora. Amar os inimigos, fazer bem a quem nos odeia e orar pelos que nos perseguem. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então esta prédica de Jesus, ela traz primeiro um grande desafio. Segundo, uma chamada de atenção para que nós não caiamos na mesmice de agir como as pessoas comuns, aquelas que estão longe do Evangelho, que ainda não tiveram a felicidade de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus. E ele cita os publicanos e os pagãos,
como exemplo daquelas pessoas que ainda estavam apartadas do Mestre. E no final da prédica, um grande aconselhamento, nos recomendando a perfeição. Claro que uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, Jesus diz algo ainda mais importante do que estava lá no Evangelho de Mateus, pelo menos na minha modesta opinião. Ele diz assim: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Parece óbvio, não? Mas o que ele diz assim, em seguida, é fantástico. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. Também é óbvio, mas importantíssimo. Mais importante é o que ele deixa para o final da sentença. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Ou seja, para que eu faça coisas boas, o meu coração e o meu pensamento precisam estar cheios de coisas boas. Porque em seguida ele coloca uma condição adversativa e diz: mas o mal, do seu mal tira o que é mal. Ou seja, da parte ruim que todos nós carregamos. E apresenta a justificativa por que isso acontece, dizendo: porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Ora, todos nós reconhecemos o coração como a sede do amor, e o cérebro, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, a sede da prudência, a sede da orientação daquilo que vamos pensar, falar, realizar. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, Jesus, numa frase de 5 palavras, diz tudo: por seus frutos os conhecereis. As ações de Nelson dão a conhecer quem é Nelson. As ações de João dão a conhecer quem é João. As ações de Maria dão a conhecer quem é Maria. Os frutos, consequências naturais do que engendramos no pensamento e realizamos através da fala, da conduta. Disso nós não podemos ter nenhuma dúvida. Mas é fato que este homem de bem deve ter uma característica que está descrita no item 3 do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa frase tem algumas simbologias que a gente precisa entender, desvelar. Primeiro porque ela começa com uma provocação, em que está dito o verdadeiro. Então, se tem o verdadeiro é porque existe o falso. Então, existe um falso homem de bem? Sim, existe. O dissimulado. Aquele que aparenta ser do bem. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos nos questionar. O fato de eu ser uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa verdadeira ou falsa? Porque também não tem meio termo entre os dois. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem mais ou menos. Em seguida, dizem os espíritos, é o que cumpre. Eles não dizem que é o que conhece, é o que sabe, é o que já ouviu falar. Não, é o que cumpre. É aquele que realiza, porque tem consciência de que aquela lei, a lei de justiça, é correta. A lei de amor é correta.
A lei de caridade é correta, mas ele dá uma condição para esse cumprimento. Na sua maior pureza. E pureza aqui vem significando inteireza, na sua totalidade. Não é escolher pedaços da lei para cumprir de acordo com a conveniência de cada um. É na sua integridade, na sua inteireza, totalmente. Sem adjetivações. Então, isso é algo que é extremamente importante nesta definição do verdadeiro homem de bem. Este homem de bem, então, será conhecido pelos frutos que ele produz. Tal como disse Mateus no versículo 16 do capítulo 7 do seu evangelho. Por seus frutos os conhecereis. Relatando uma fala de Jesus, que a fala é de Jesus. Quando nós vamos na obra Fonte Viva, nós encontramos uma belíssima reflexão, lá no capítulo 7, intitulado Pelos Frutos, que o Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, faz acerca deste versículo 16 do capítulo 7 de Mateus. Por seus frutos os conhecereis. Emmanuel diz assim, árvore alguma. Então não há regime de exceção. Umas sim, outras não. Não. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade, pela produção. Olha que interessante. Mas o que será que Emmanuel está querendo dizer quando fala para nós que árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores? Que aparências serão essas? O tamanho, a configuração, as ramagens, a imponência da copa, os rebentos verdes, as pontas ressequidas, o aspecto brilhante, ou a apresentação desagradável, a vetustez do tronco ou a fragilidade das folhas, a casca rústica ou delicada, as flores perfumadas ou inodoras, o aroma atraente ou as emanações repulsivas. Isso são as aparências exteriores da árvore, mas que nós também carregamos aparências exteriores. Aquela imagem que nós vendemos, mas que não é verdadeiramente representativa do que nós efetivamente somos. Nós somos o resultado do que pensamos e fazemos. E o que pensamos e fazemos retrata o que trazemos no coração e na mente. Da mesma forma que a árvore é reconhecida pelo fruto, pela utilidade, pela produção, diz o Emmanuel, assim também o espírito, ou o nosso espírito, em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos. Os que verdadeiramente nos conhecem, que conseguem identificar que fruto nós estamos produzindo. Não vai dar testemunho pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, por alguns segundos. E aí o Emmanuel coloca uma conjunção adversativa e diz, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. A substância de nossa colaboração, que a substância é aquilo que ocupa o espaço, aquilo que é substantivo, que é substancioso, o conteúdo da nossa vida.
das nossas ações, dos nossos frutos. Em que direção? Na direção do progresso, na direção do bem. E aí o Emmanuel fecha esse capítulo pelos frutos dizendo: pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Olha que interessante. Se Jesus disse que os apóstolos seriam conhecidos, os apóstolos e discípulos, pelos frutos que produzissem, e que os homens, de uma forma geral, nós seremos conhecidos, cada um de nós será conhecido, pela ação que pratica, pelo que faz, sistematicamente, diariamente. Agora, é fato que praticar o bem no mundo atual representa um enorme desafio. Ser uma pessoa de bem, ser um homem bom neste mundo atual é um grande desafio. Porque as tentações para nós fazermos ao contrário são inúmeras. E foi, não foi, a gente claudica e cai. Se não cai, pelo menos escorrega. O mundo de hoje é cheio de conflitos, de interesses menores, de perturbações de toda ordem, de natureza física, psíquica, moral, intelectual. Nem sempre é fácil discernir se uma ação no bem está, a rigor, relacionada com a prática da caridade, pura e simples. Ou seja, ter um ato de caridade naturalmente, porque sabe que é bom praticar a caridade. Ou, se esta ação, se esta prática é movida por interesses menores. E, no mais das vezes, realizada com a finalidade de obter vantagens pessoais. Muitas vezes fazemos o bem hoje, de olho na recuperação do investimento amanhã. É um comércio. E é por essa razão que muitas vezes o homem de bem encontra dificuldade para auxiliar o próximo despretensiosamente. Agora, ele deve perseverar. O homem de bem precisa ter resistência espiritual, junto com a resistência física e a resistência psíquica. Ele não pode jamais desanimar. E aí, ele deve seguir o conselho do amigo espiritual. Que amigo espiritual é esse? Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo. Que lá no item 10 do capítulo 15 do nosso Evangelho, faz uma recomendação extraordinária dizendo: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Então ele já começa colocando que não há regime de exceção, né? Submetei todas ao controle da caridade, ou seja, emoldurada pela caridade, despretensiosa. E ele vai apontar a consequência disso. A consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. E ele encerra apontando o elemento principal para isto.
dizendo: para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. E muitas vezes nós deixamos de fazer o bem porque nós estamos sem vontade ou com pouca vontade. Se não houver vontade, a vontade eu interpreto como o resultado da avaliação que eu faço do bem que eu posso praticar. Não para mim, mas para o outro. Se eu agir no bem, nossa, ele vai ficar tão feliz. Vai se sentir bem, vai se sentir mais leve. Se eu praticar a caridade, por exemplo, com alguém que está faminto, quanto que aquele alimento que eu oferecerei à criatura representará na felicidade dela. E a felicidade dela, em última instância, é a minha felicidade. Agora nós podemos perguntar qual é a posição da doutrina dos espíritos em relação a esse assunto homem de bem e homem bom. Lá na questão 718 de O Livro dos Espíritos, os venerandos colaboradores de Kardec disseram: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Novamente, a questão do regime de exceção. Não há regime de exceção. Todos os atos, tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós dissermos, tem que estar ajustado à lei de Deus. E nós temos que ter compreensão que se esse ajuste for verdadeiro, for real, for certo, o meu porvir espiritual será melhor do que se eu não emoldurar o que penso, o que digo e o que faço na lei de Deus. Agora, para isto, eu preciso compreender a vida espiritual. Eu tenho que acreditar na vida após a morte, eu tenho que acreditar na reencarnação, eu tenho que acreditar que existe o mundo espiritual. Aliás, o mundo só tem uma apresentação. Ora nós somos só espírito, ora nós somos espírito encarnado. Ora nós estamos na dimensão espiritual, ora nós estamos na dimensão terrena. Mas o que influencia muito a dimensão espiritual é o comportamento de cada um de nós, enquanto encarnados ou reencarnados. E aí, aquela criatura que pauta a sua vida, os atos da sua vida corporal, né, os atos da sua vida na existência terrena, na lei de Deus, do ponto de vista moral, fica elevado. E aí se apresenta o chamado protótipo do homem de bem. Está cumprindo a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Se nós nos perguntarmos hoje como é que vamos ou devemos solucionar os problemas da existência, a resposta será a mesma que foi dada há mais de 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Porque a nossa vida na existência terrena é uma vida de relação. Com certeza, o grande poeta Vinícius de Moraes tinha absoluta razão quando disse: é impossível ser feliz sozinho.
exaltando a condição, a importância do outro, do próximo na nossa vida. O próximo pai, mãe, esposa, filho, chefe no trabalho, amigo da casa espírita, o próximo da vida social, o próximo. O próximo que muitas vezes nem está tão próximo. O próximo anônimo. Mas o venerando Bezerra de Menezes, lá no capítulo 13 da obra Bezerra, Chico e Você, nos apresenta um roteiro para todos aqueles que aspiram se transformar em homens de bem. Em primeiro lugar, ele apresenta logo as características dessa caridade que é o princípio básico. Dito há 2000 anos, caridade de uns para com os outros. Lembrar lá que o Livro dos Espíritos é perguntado como Jesus entendia a caridade, e a resposta é o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. BIP. Era assim que Jesus pensava a caridade. É assim que nós temos que executar a caridade. Então Bezerra diz: caridade que se torne gentileza diante da agressividade. Na realidade, toda a proposta de Bezerra é pautada no contraponto. Gentileza diante da agressividade. Paciência para com o desequilíbrio. Fé viva ante as desilusões do caminho. Otimismo diante das provas. Bênção para com aqueles que amaldiçoam. Auxílio para com os mais jovens. Bondade e compreensão para com os que lutam. Reconforto para aqueles que se acham estagnados na madureza. Esta primeira parte das características dessa caridade que nós temos que realizar de forma simples, isso não é complicado. Gentileza diante da agressividade não é uma coisa que seja difícil de ser praticada. Ela pode até se tornar difícil para aquele que está apartado de Deus. Deve ser muito difícil para esse. Principalmente se ele for do gênero bateu, levou. Mas uma das propostas do Bezerra é extremamente desafiadora, principalmente nos tempos contemporâneos. Paciência para com o desequilíbrio. Nunca precisamos de tanta paciência como hoje. Paciência com tudo e paciência com todos, inclusive com a gente mesmo. Mas o grande apóstolo, nascido lá no Ceará, diz: enfim, caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. O teu conhecimento ajudando a quem não tem o conhecimento. Caridade dos que usufruem saúde corpórea diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade. Estás saudável? Ajuda o doente. Caridade dos que são mais fortes, sustentando os fracos e indecisos. Caridade dos que entesouraram esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. Caridade dos que podem distribuir, pelo menos, migalhas de auxílio no amparo aos que se viram encarcerados em abatimento e penúria. Caridade aos que são apoiados
pela realização dos próprios ideais, na sustentação dos que choram na angústia. Enfim, caridade dos que de todos que pode auxiliar, desse ou daquele modo, para construir um modo melhor. Todos os que podem auxiliar, todos, não há regime de exceção, todos, para tornar o mundo melhor através da prática da caridade. Mas o título da reflexão comporta homem de bem e homem bom. Vamos agora refletir sobre a questão do homem bom. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, na reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, em 6 de julho de 1959, transmitiu, através de Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, uma belíssima mensagem intitulada O Homem Bom. Mensagem essa que é objeto do capítulo 49 da obra Religião dos Espíritos. O que disse Emmanuel? Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidentemente que o doutor da lei estava a serviço da tentação, claro. Evidenciando paciência admirável, aquela paciência que a gente falou na caridade, que o Bezerra se referiu a ela, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, está mudo, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa, quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. A gente está dizendo para o doutor da lei, você ficou mudo, mas tem alguém que está falando por você, está transmitindo tudo aquilo que você gostaria de falar. E a proposta de Jesus para o doutor da lei é que ele vai ter que usar sempre a imaginação, porque sempre Jesus vai dizer, imagina-te. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Então ele está dizendo, olha, você está cego, mas tem alguém que está te oferecendo a mão para te levar na caminhada. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Você está caído e alguém vem naturalmente, te ajuda, te acode, te socorre, sem querer saber o que houve, por que foi, quem é você, ajuda por ajudar. Disse Jesus ao doutor, imagina-te, tocado por moléstia contagiosa, e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Olha que interessante. Caridade pura. Disse Jesus, imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão
que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito, no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Essa colocação, que é a de número 7, é simplesmente fantástica. Muitas vezes as pessoas se propõem a ajudar, mas tem que fazer o verdadeiro interrogatório em cima do ajudado. Jesus prosseguiu dizendo: imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Aquela criatura que é indulgente para com as imperfeições alheias. E que não, diante do erro do outro, não aplica lição de moral. Vai lá e ajuda. Imagina-te fatigado e, intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Olha que interessante. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Ele disse um monte de imagina-te lá para o doutor da lei e agora quer saber a opinião dele. Olha, você passou por tudo isso. Quem são os homens bons em tudo isso que você passou? E o doutor respondeu: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Então Jesus repetiu com bondade. Imagino que Jesus deve ter olhado assim, dentro dos olhos do doutor, e disse: segue adiante e faze também o mesmo. Se você tem consciência, faça o que a sua consciência manda de bom. Agora, Jesus diz: segue adiante. Ou seja, há um aspecto dinâmico, o aspecto da transformação, o aspecto do progresso. O progresso nessa transformação para homem bom, para homem de bem, não é de segunda para terça nem de janeiro para dezembro. Muitas vezes demora, porque carregamos nós imperfeições cristalizadas no périplo de nossas múltiplas reencarnações. Conclusivamente, nós podemos pensar que todo homem de bem é sempre um homem bom. Mas isso é obra dos séculos. Isso é obra de todo aproveitamento da generosa oportunidade da reencarnação, com a depuração permanente dos erros e vícios perpetrados na linha do tempo em cada um dos reencarnados. Mas há um porém. Mais do que velocidade de transformação, ou seja, aquela transformação brusca e rápida, de segunda para terça e quarta volta a ser o que era na segunda, deveremos nos ater à constância dessa transformação.
sem a qual o esforço despendido será inócuo. A constância dessa transformação significa dizer: eu tenho que lutar diariamente para não voltar a ser o que era. Porque senão todo o esforço que eu despendi foi em vão. O homem de bem é sempre um homem bom? Sempre. Eu posso me transformar num homem de bem? Sim. Sem dúvida. Mas isso requer esforço, dedicação e trabalho. Muito trabalho. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.